Mitamos! Mais uma vez no Cartola, dessa vez na rodada 34, foram 89 pontos no time principal e 95 no time ousado. Aliás, deixa aqui nos comentários a melhor forma de eu levar até vocês, antes do fechamento do mercado, o time ousado que eu escalo e que tem pontuado bem melhor que o time principal aí nas últimas rodadas. Lembrando que o time principal eu já posto sempre lá no feed do Instagram, então me ajudem, me deem sugestões de onde eu possa levar para vocês o time ousado também antes do fechamento do mercado. Antes do vídeo, gostaria de deixar para vocês uma dica bem legal. A GS Style tá com uma super oferta na Black Friday, 25% de desconto nas camisas importadas. Vocês que gostam de camisas de time de fora do país, da Europa, da sua cidade, entra lá no @gs_style com 2 L's e dá uma olhadinha nas super ofertas que tem lá do meu amigo Guilherme, beleza? Dito isso, vamos pro vídeo. Muito bem, a gente começa aqui a esboçar o nosso time então, só mostrando para vocês, na última pontuação foram 95,16 pontos, 15 a mais do que a anterior, mais que o dobro da média dos cartoleiros. Valorizamos nosso patrimônio, chegamos a 162,37. Nosso mito aí, capitão, melhor pontuador da rodada foi o Hulk, e o melhor pontuador do nosso time, consequentemente, era o nosso capitão. O menor pontuador da nossa decepção não foi tão mal assim, foi o Maurício Lemos, e teve a substituição aí, saindo o goleiro Adriel e entrando o Rossi, saindo do nosso banco de reservas. Vamos pegar aqui nosso time então, lembrando que faltam, no momento da gravação desse vídeo, faltam 2 dias para fechar o mercado. A gente aqui vem então vender todo o time e vem para o nosso campinho. Começando pelo nosso ataque, Mitou tá super valorizado aqui, mas a gente começa a escalar pelo Hulk. Que média absurda desse cara, 8,95, são 13 gols no campeonato, 8 assistências, 81 finalizações, fora da média. Média como mandante 10,41, quando sai da Arena MRV, costuma fazer 7,69 por partida. Então a gente vai começar o nosso time escalando aqui pelo Hulk. Antes de passar para o nosso segundo atacante, quero destacar o Luis Soares, uma média de 9,30, 3 gols e 10 assistências no campeonato, participou de 23 gols nesse Brasileirão, uma média como mandante de 10,22. Quando sai de casa também não vai tão mal assim, 8,19. Nesse jogo joga fora. E o Atlético Mineiro costuma ceder muitos gols aí para adversários. Vale ficar atento no Luis Soares. Segundo atacante para a rodada vai ser o Pedro, por enquanto no esboço do nosso time principal. Média de 4,61, são 11 gols, 29 finalizações, é o cobrador de pênaltis da equipe do Flamengo. Então a gente fecha com o Pedro nesse esboço do time. Terceiro atacante para a rodada, voltando da data FIFA e estava junto com a nossa seleção. Entrou nos minutos finais aí, uma média bem legal fora de casa, 4,54 de média como visitante. São 9 gols no campeonato. Tem crescido muito nessa reta final. Fecho aqui nesse esboço do time com o Endrick. Antes da gente passar para o nosso meio campo, não posso deixar de lembrar do Paulinho, artilheiro do campeonato, são 17 gols, uma assistência, uma média de 7,89. Dono da Arena MRV aí são 9,94 pontos. Eu acho que é uma aposta bem válida aí, para quem quiser dar uma diferenciada nessa rodada. Passando para meiuca, vejo como 2 unanimidades aqui para essa rodada, os nossos 2 mitos aí dos últimos anos, eu diria, do Cartola, Rafa Veiga e Arrascaeta. Passando a média do Veiga aqui para começar. 6,67, são 8 gols e 8 assistências nesse Brasileirão, uma média como visitante de 5,23. Legal aí para poder encarar o Fortaleza lá no Ceará, perdeu para o Cruzeiro no último jogo aí, nesse intervalo de data FIFA. Então eu acho muito legal o cobrador de bola parada, às vezes bate pênalti também, pode bater o próximo pênalti, então vale muito ficar atento. Então nosso primeiro meia para essa rodada vai ser o Rafael Veiga. Segundo meia, Arrascaeta, voltou a mitar nos últimos jogos, vem de gol nas 2 últimas partidas, média de 5,66, são 6 gols e 5 assistências, 11 pontos na penúltima rodada e 10,40 na última. Joga fora de casa, porém é contra o lanterna já rebaixada América Mineiro. Segundo meia para a rodada é Jordian Arrascaeta. Meu terceiro meia aqui vai ser o John Arias, uma média de 5,43, tá bugado aqui, o Cartola não tá mostrando a foto dele, mas a gente destaca a média dele, 5,43 pontos. Quando trata-se de jogos em casa, ele vai bem melhor, são 7,58. É um meia do Cartola que joga como atacante nesse esquema do Diniz, 5 gols e 4 assistências nesse campeonato. O terceiro meia é o John Arias. Antes de passar para a nossa defesa, destaco também aqui James Rodrigues, veio muito bem com a seleção colombiana e tem 1 gol e 2 assistências no campeonato, são 10 jogos nesse Brasileirão, não participou de todos os jogos como titular, sempre entrando aí no segundo tempo, quase sempre. Se começar como titular, acredito que vai. Uma excelente opção, até porque o Dorival precisa testar um novo time para o ano que vem. Outro jogador bem legal aí para a gente destacar nessa rodada é o Eric, do Atlético Paranaense. São 4 gols e 3 assistências nesse campeonato. 4,55, uma média como mandante de 6,10.
Vale ficar de olho aí no Eric do Atlético Paranaense. Passando para nossa defesa, começando pelas laterais aqui, que é uma posição muito legal do Cartola, principalmente nessa temporada. São diversas opções boas, a gente pega aqui os 3 primeiros que já aparecem já de cara pra gente, são ótimas opções. Dá para fechar o olho e escolher um desses aqui sem medo, porque são possíveis mitadas nessa rodada. Marlon, Marcelo, Guilherme Arana, Juninho Capixaba também são opções bem legais. A princípio eu vou com o de Plácido, tem uma média básica bem legal aí, sem precisar tanto de SG, até porque o Botafogo não segurou SG nos últimos jogos. Uma média muito grande de gols tomados nessas últimas partidas, e mesmo assim o de Plácido tem representado aí. Média básica de 4.10, 5.30, 9.90 na penúltima rodada, uma média em casa de 6.99. Talvez o Botafogo volte a boa fase aí nessa reta final, precisa segurar esse título. Eu fecho aqui com o de Plácido para essa. Meu segundo lateral, diante de tantas possibilidades, vou fazer uma aposta. Tem crescido muito também nessa reta final. Tá de titular no esquema do Tite, média de 4.65, como visitante a 3.38. Mas acredito no SG do Flamengo, também acredito numa mitada dos laterais. Então fecho com o Mateuzinho aqui para essa segunda vaga. Minha dupla de zaga vai ser uma dobradinha, mas antes de citar eles, quero deixar destacado aqui também o Vitor Cuesta. O time do Botafogo enfrenta o Santos. São 36 desarmes nesse campeonato. Tem um gol, média de 4.40. Como visitante é melhor ainda, 5.20. Talvez faça uma média básica bem legal. Não acredito tanto assim no SG do Botafogo, mas é um craque nesse campeonato na zaga e vale ficar muito atento nele aí. Maurício Lemos também é uma opção bem interessante para essa rodada. Sem SG tem segurado uma pontuação bem legal, principalmente nos últimos jogos do Atlético Mineiro. Média de 4.91 como mandante, 4.58 no geral. Tem um gol e 42 desarmes. Bem legal essa opção aqui. Mas eu fecho primeiro aqui com o Murilo, confiando num possível SG do Palmeiras aí fora de casa contra o Fortaleza. Tem crescido muito defensivamente, uma média de 4.83, como visitante a média melhor ainda, 4.94, tem 3 gols no campeonato e 27 desarmes. Fazendo dobradinha aqui com o Gustavo Gomes, vou fechar esses 2 zagueiros para essa rodada. Fora de casa também tem 4.88, são 2 gols e 39 desarmes nesse campeonato. Dupla de zaga fechada. Eu passo aqui para o goleiro. Antes de escolher o goleiro, quero destacar aqui o Lucas Perry, de voltar a mitar, fazer algumas defesas aí, na tentativa de recuperar esse título aí pro Botafogo. São 122 defesas, passou 14 jogos sem sofrer gols no campeonato, dos 33 em que disputou, uma média de 4.96. Pode voltar a boa fase nesse jogo contra o Santos, é bem favorável, vale ficar muito atento aí no Lucas Perry. Outra opção bem legal, o Rafael do time do São Paulo, cresceu muito defensivamente aí a equipe do São Paulo. Tem segurado muito SG e o Cuiabá também tem cedido muito SG. São 10 jogos em que não sofreu gols, 74 defesas, uma média em casa de 4.73. Muito legal ficar atento nessa opção do Rafael. Mas meu goleiro para a rodada vai ser uma dobradinha aí com o Mateuzinho, visando o SG do Flamengo contra o time do América. 6 jogos em que não sofreu gols dos 10 em que participou, 33 defesas no campeonato, uma média de 5.55. Eu fecho com o Rossi. Técnico para a rodada, visando aí uma vitória bem tranquila, talvez com muitos gols, meio desacreditado da seleção brasileira devido aos últimos resultados. Vou dar um voto de confiança para ele aqui no time do Fluminense. Fecho com Fernandito Diniz. Escolha do nosso capitão aí, tô bem dividido entre Pedro e Hulk. Acho que são confrontos bem legais para os dois, mas eu fecho com o Hulk pela questão das bolas paradas, do pênalti, dos scouts que ele produz sem gol e sem assistência, e da possibilidade também de ter uma assistência aí, mesmo que não marque nenhum gol. Fecho com o Hulk, é isso aí. Antes de encerrar o vídeo, quero pedir para vocês não deixarem de seguir a gente lá no Instagram, é onde eu atualizo algumas informações sobre prováveis times. Coloco também o time postado e atualizado no final antes de fechar a rodada lá no feed do Instagram. Atualizo algumas pequenas informações sobre estatísticas nos Reels, que é uma novidade, é bem legal. Não deixa de seguir a gente lá. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quero deixar um forte abraço para todo mundo aí. Desejar uma boa mitada nessa rodada 35 do Cartola. Valeu, até mais!